Esta é mais uma aula de controle de sistemas. Nessa aula nós vamos abordar a representação de diagramas de blocos. Embora nessa aula a gente vá tratar exclusivamente a representação utilizando diagramas de bloco no domínio da frequência, a gente também pode utilizar essa representação para quando a gente estiver efetuando análises no domínio do tempo. Embora não seja vital, né, para um bom entendimento do que nós vamos falar aqui, é desejável conhecimento a respeito de números complexos, fundamentos de integração e derivação, transformadas de Laplace, direta e inversa, e função de transferência. Né? Com relação à transformada de Laplace e função de transferência, nós já temos aulas disponíveis que tratam exatamente desses conceitos. Então, considero que antes de ser assistida a essa aula, esse material seja visitado e verificado para ficar mais fácil o entendimento do que nós vamos falar aqui. Porque alguns assuntos, alguns conceitos são melhor abordados nessas partes específicas anteriores. Muito bem, nessas aulas anteriores a gente viu, né, inicialmente que o nosso sistema podia ser representado graficamente como uma caixinha, né, um bloquinho, com uma entrada e uma saída. Depois nós vimos, né, quando a gente estudou função de transferência, né, que o comportamento dinâmico do nosso sistema podia ser traduzido, né, representado matematicamente pela função de transferência. Então, o que aconteceu, né, é que a gente passou a ter uma conexão entre a nossa representação gráfica e a equação, né, que relaciona entrada, saída e função de transferência. Né? Nós falamos, né, que toda vez que a gente tem uma entrada sendo introduzida no nosso sistema, a saída vai ser o valor da entrada no domínio da frequência vezes a função de transferência. Tá? Então, a gente pode entender, ao visualizar um desenho esquemático como esse na parte superior do slide, que, matematicamente falando, esse diagrama vai representar para nós que um sinal de entrada, nós vamos tomar a sua transformada de Laplace no domínio, né, da frequência, portanto, vamos multiplicar pela função de transferência e o resultado dessa operação de multiplicação nada mais é do que a saída do nosso sistema no domínio da frequência. Lembrando que esses conceitos, principalmente quando da definição da função de transferência, foram aplicados ou se aplicam a sistemas lineares, invariantes no tempo e com todas as condições iniciais nulas. Muito bem, então nós temos agora um diagrama em que nós podemos representar o nosso sistema com um bloco que foi aprimorado, ou seja, o nosso bloquinho ele passa a ter uma equação matemática que está diretamente associada com o seu comportamento dinâmico. E, né, a saída ela vai poder ser obtida pelo produto no domínio da frequência da função de transferência vezes a entrada. E aí, né, a gente consegue definir o que é um diagrama de blocos, né, que está destacado em azul. Né? O diagrama de blocos de um sistema vai ser a representação gráfica na qual a gente pode indicar o fluxo de sinal, né, na nossa malha, na nossa planta,
E nós podemos associar também, através do uso de funções de transferência, qual é a função de cada um dos blocos do nosso sistema. Olha bem, todo componente do nosso sistema efetivamente recebe uma entrada e provê uma saída. Então a gente pode pegar um sistema complexo e dividi-lo em subsistemas, e cada um desses subsistemas pode ser um bloquinho, né, num diagrama, né? Esse bloquinho vai estar associado a uma função de transferência e nós vamos ter uma entrada, uma saída, cuja razão é dada pela função de transferência. Então, nós podemos expandir esse conceito de representação gráfica do diagrama de blocos para todos os componentes, para todos os subsistemas do nosso sistema principal ou da nossa planta, né? Então, em última instância, um sensor pode ter associado a ele um bloco, né, que tem uma entrada, uma saída e uma função de transferência do sensor. Um controlador pode ser representado como um bloquinho, né, que tem uma entrada, uma saída e uma função de transferência que descreve o seu comportamento dinâmico. Tá? Então, nós sempre podemos obter, né, a saída, né, pela multiplicação da função de transferência e da entrada. Então, quando a gente encontrar um diagrama de blocos, né, e verificarmos um bloquinho, ele vai ter uma entrada destacada, ele vai ter uma saída, e a gente sabe que a saída vai ser a entrada vezes a função de transferência. Nosso esquema gráfico possui uma relação matemática associada, tá? Ou seja, cada bloco, analisando, né, o seu par entrada-saída, pode viabilizar, né, a especificação de uma equação matemática que envolve entrada, saída e função de transferência. Muito bem, como a gente falou, nós vamos, né, caminhar para representar uma planta ou um sistema complexo como um diagrama de blocos. Para isso, nós vamos ter que usar algumas representações adicionais para ficar mais fácil a gente compreender os diagramas. O primeiro são as setas que a gente tem no nosso bloco. Elas vão servir para representar o sentido de fluxo de cada um dos sinais. Então, a direção das setas no nosso diagrama, ele vai representar o sentido de fluxo do nosso sinal, tá? Cada bloco é um componente específico do nosso sistema que vai ter associado uma equação matemática. Essa equação matemática é a função de transferência que representa no domínio da frequência qual é o comportamento dinâmico do nosso sistema. Nós também vamos utilizar o que a gente chama de ponto de soma. São pontos em que a gente consegue somar dois ou mais sinais, tá? A gente pode também subtrair um sinal do outro, tá? Normalmente, né, o ponto de soma vai ter um sinal associado a cada um dos sinais que estão convergindo para esse ponto de soma, né? Esse sinal vai dizer para a gente se aquele sinal deve ser somado ou subtraído quando da obtenção do resultado ou da saída desse ponto de soma. Outra coisa importante para a gente são os pontos de junção, ou seja, são pontos em que a gente vai coletar um dado sinal.
E no ponto de junção, a gente pode retirar, coletar mais de uma amostra de um sinal. Por exemplo, nesse diagrama apresentado de exemplo, nós temos um ponto de junção e aí nós temos o sinal partindo desse ponto de junção em duas direções diferentes. Ou seja, isso vai simbolizar para nós que nós estamos coletando o mesmo sinal e enviando ele para outras componentes do nosso sistema. Muito bem, algumas coisas são importantes da gente sempre lembrar. Primeiro, o fluxo do sinal é sempre unidirecional e vai estar associado ao sentido da seta. Né? A gente não pode, né, nunca ter, né, entre a interligação entre blocos ou bloco e ponto de junção, por exemplo, o sinal fluindo de forma bidirecional nos dois sentidos, ou seja, o fluxo do sinal é sempre na mesma direção da seta indicativa. Outra coisa é que a função, né, de transferência associada a cada bloco representa o comportamento dinâmico daquele bloco, daquele componente do nosso sistema. Tá? Ele não informa nada sobre a constituição física, sobre fonte de energia, né? Ele simplesmente é uma relação matemática que relaciona a saída e a entrada do bloco. Tá? E o diagrama de blocos para um sistema, ele não é único. E nós vamos ver que a gente pode utilizar isso a nosso favor. Tá? Então, os conceitos envolvidos nesses diagramas vão permitir que a gente reconfigure o nosso sistema físico, né, para atender a algum requisito importante ou alguma restrição existente. Muito bem, vamos só simbolizar, né? Os sinais sempre vão ser setas, né? E a seta indica o sentido de fluxo de sinal. O nosso sistema ou qualquer componente dele pode ter a ele associado um bloco que tem uma entrada e uma saída e uma função de transferência. Então, nesse caso, né, a operação matemática associada a esse conjunto destacado aqui é a saída C de S é igual à entrada R de S vezes a função de transferência G de S. Quando a gente encontrar o ponto de soma, a gente vai somar ou subtrair, de acordo com os sinais indicativos, os sinais que estão convergindo para o ponto de soma. Nesse caso, né, nós vamos ter R de S positivo, mais R2 de S positivo, mais R3 de S negativo. Ou seja, mais R3 de S negativo corresponde a menos R3 de S. Ou seja, esse ponto de soma está colocando na saída, que aqui está sendo chamada de C de S, R1 mais R2 menos R3. O ponto de junção, nós vamos coletar o mesmo sinal para enviá-lo para diferentes partes do nosso diagrama. Então, nesse exemplo, nós temos um ponto de soma em que nós estamos coletando um sinal R de S e enviando ele para diferentes partes do nosso sistema. Né? Então, vamos ver alguns casos que são bem típicos. O primeiro é quando a gente tem blocos, né, de funções que representam
componentes, elementos específicos do nosso sistema. Por exemplo, o bloco G de 1 pode estar associado com um sensor. O bloco G2, né, pode estar associado com um controlador. O bloco G3 pode estar associado com um atuador no nosso sistema. Tá? Então, nós temos 3 blocos em série ou em cascata, e a gente, né, já sabe que, por exemplo, a saída desse primeiro bloco vai ser o quê? A saída está sendo chamada de X2 de S, ela vai ser a entrada R de S, vezes a função de transferência desse bloco. Então, a saída do primeiro bloco vai ser G1 de S vezes R de S, né? Esta é a equação matemática associada a esse primeiro bloco. No segundo bloco, o que nós vamos ter na saída? Que está sendo chamada de X1 de S. A entrada, que é G1 de S vezes R de S, vezes a sua função de transferência, G2 de S. A mesma coisa acontece com o terceiro bloco. A saída desse bloco é o quê? A sua entrada, que é G2 de S, G1 de S, R de S, vezes a sua função de transferência, C3 de S. Ou seja, né, por esta equação última aqui, ó, a função de, né, o nosso diagrama, ele pode ser substituído por um único bloco, cuja função de transferência vai ser o quê? O produto das funções de transferência dos blocos individuais. Isso na prática quer dizer o quê? Que eu posso pegar um conjunto em série de 3 blocos e substituir por um bloco só, cuja função de transferência vai ser o produto das funções de transferência dos 3 blocos individuais. Isso também poderia significar para a gente o oposto. Olha, eu tenho um sistema cuja função de transferência é muito complexa. Está difícil para eu efetuar a análise com essa função de transferência tão complexa. Mas eu posso escrever essa função de transferência como um produto, né, de 3 polinômios de S. O que eu posso fazer? Ao invés de trabalhar com um bloco cuja função de transferência é muito complexa, eu posso trabalhar com 3 blocos separados, coloco esses blocos em série e aí eu vou ter subsistemas cuja função de transferência, que representa o comportamento dinâmico de cada componente, né, vai estar mais simples e mais fácil para eu interpretar, para eu implementar fisicamente na minha estrutura, né, lá na planta. Então, na prática, as duas possibilidades elas podem ocorrer. Eu ter blocos simples e eu combiná-los num único bloco, ou eu posso ter um bloco simples e desmembrá-lo em funções separadas. O que importa para mim é que a relação entre saída e entrada dessa minha parte sempre vai ser a mesma, ok? Então, se a gente pegar a saída C de S sobre R de S para esse, né, conjunto de 3 blocos em série, vai ser G1, G2 vezes G3, que é o mesmo que a gente tem no bloco simples. Uma outra possibilidade é quando a gente tem os blocos ligados em paralelo. A ligação em paralelo, ela sempre começa num ponto de junção e termina num ponto de soma. Então esta é a característica de, né, blocos em paralelo.
Bem, o que acontece aqui nesse caso? Eu tenho uma função R de S, um sinal R de S, que vai ter que ser multiplicado por 3 funções de transferência diferentes. Eu coleto esse sinal e envio, né, para 3 unidades funcionais traduzidas, né, por suas funções de transferência. Cada uma delas vai apresentar na sua saída o sinal R de S original vezes a função de transferência de cada uma delas. Depois eu somo ou subtraio todos esses sinais, tá? O efeito desse conjunto em paralelo, que inicia num ponto de junção e termina num ponto de soma, vai ser exatamente o do nosso bloco inferior. Ou seja, a função de transferência, que é a relação entre saída e entrada nesse bloco superior, é exatamente o do bloco inferior, tá? O que vai dizer para mim qual delas eu vou utilizar tem muito a ver, né, com qual função é mais fácil de eu trabalhar e interpretar e estudar o comportamento do meu sistema, ou qual delas é mais factível de eu implementar fisicamente na minha planta, tá? Então isso vai variar muito, né, caso a caso. De qualquer forma, esses dois conjuntos eles são exatamente iguais. Dizer que eles são exatamente iguais é que a relação entre saída e entrada é a mesma. Muito bem. Um outro subcomponente ou um pequeno diagrama que é de muito interesse para nós é o de realimentação. Bem, quando é que a gente tem uma realimentação? Quando a gente coleta um sinal, né, e retorna na saída de um bloco e retornamos com ele para a entrada desse bloco, tá? Uma realimentação também vai iniciar num ponto de junção e terminar num ponto de soma. Muito bem, o que vai acontecer aqui? Como a realimentação ela sempre vai ser uma estrutura recorrente em sistemas de controle, vamos dar uma analisada com mais calma aqui. Olha bem, eu destaquei alguns sinais. O sinal E de S, ele é a saída de um ponto de soma. Então, ele vai ser o resultado da soma ou subtração de dois sinais. No nosso caso, o E de S vai ser o R de S, que é a entrada, menos ou mais o sinal F de S. Eu estou colocando menos ou mais porque se eu vou somar ou subtrair, vai depender do meu sistema prático. Então eu estou colocando a equação aqui o mais geral possível. Muito bem, o Y de S é a nossa saída. Ele vai ser o quê? O E de S vezes a função de transferência. Então o Y de S é a saída do que nós estamos chamando planta e controlador, né? É representado por sua função de transferência vezes a entrada. Então a entrada na planta ou controlador vezes a função de transferência dela. O F de S, né? O que ocorre? Nós tomamos uma amostra do sinal de saída e essa amostra é introduzida em um subsistema, em um bloco do nosso diagrama. Então o F de S vai ser o que? A entrada, que é o sinal Y de S, vezes a sua função de transferência, que nós estamos chamando de H de S. Muito bem. Então o que foi feito aqui foi reescrever aquelas 3 equações anteriores e aí a gente vai começar a trabalhar com elas.
Olha bem, o y de S, a saída do nosso sistema, é o quê? É o E de S vezes o G de S. Muito bem, mas o que é o E de S? É o R de S menos ou mais, vai depender do caso, o F de S. Então, nós substituímos o E de S na segunda equação e ela está apresentada para nós aqui. Aplicamos a distributiva. Então, o nosso y de S vai ser o R de S vezes o G de S menos ou mais o F de S vezes o G de S. Bem, o que é, né, o nosso o nosso F de S? O F de S é a saída do bloco que está aqui na realimentação do nosso sistema. E o F de S é o quê? É o Y de S vezes o H de S. Então, no lugar do F de S nessa equação, nós vamos substituir por Y de S vezes H de S. Então, a nossa função assumiu esse primeiro formato aqui. Bem, nós temos y de S no primeiro membro, temos y de S no segundo membro. Nós vamos pegar o segundo membro aqui, a parte que tem y de S, e vamos passar para o primeiro membro. Bem, se nós temos menos esse termo, quando a gente passar ele para o primeiro membro, ele vai trocar de sinal. Então, nós vamos ter mais. Se a gente tiver mais, ele vai ficar menos. Colocando o y de S em evidência e colocando a nossa função saída sobre a entrada de todo o conjunto, então a saída de todo o diagrama dividido pela entrada de todo o diagrama, nós vamos ter, né, essa função que traduz o comportamento da nossa realimentação. Bem, o sinal que está apresentado aqui nessa última equação é o oposto que nós temos aqui na realimentação. Isso quer dizer o quê? Se o sinal F de S chegar aqui e nós tivermos um menos, a nossa equação vai estar 1 mais H de S e G de S. Se o sinal que tivemos aqui, né, na realimentação do sinal F de S, nós vamos ter menos sinal trocado na nossa função de transferência. Isso quer dizer o quê? A nossa realimentação, toda ela, pode ser trocada por um único bloco cuja função de transferência é dada por essa equação dentro do nosso quadradinho. Basicamente, o que nós temos? G de S, ou seja, a função de transferência da malha direta, dividido por 1 mais ou menos, conforme o sinal, né, existente lá na realimentação, o produto das duas funções de transferência, da malha direta e da malha de realimentação. Tá? Lembrando que o mais e menos vai ser mais se o sinal de realimentação for subtraído. Vai ser menos se o sinal de realimentação for somado. Ou seja, o sinal que nós tivermos aqui na realimentação, no ponto de soma, ele vai aparecer trocado na nossa equação. Bem, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que se nós tivermos um sistema em que nós temos uma realimentação, a gente pode substituir esse pedaço da nossa malha, do nosso diagrama, por um único bloco e eliminarmos a realimentação. Bem, pode parecer estranho, né? Nós estamos eliminando uma realimentação. Ela existe. Bem, a gente pode eliminar a realimentação porque essa realimentação
ela vai estar implícita na função de transferência do nosso bloco único. A função de transferência, ela nos diz que para uma dada entrada, nós temos uma saída. Então, nesse bloco, né, nós estamos eliminando a realimentação, porque a função de transferência está reproduzindo o sinal ou a operação realizada sobre a realimentação. Tá? Então, matematicamente, a gente tem, né, uma forma que nos diz como a gente pode eliminar uma realimentação num sistema físico. É claro que essa realimentação ela só pode ser eliminada, né, fisicamente falando, se a gente conhecer a função de transferência do nosso bloco existente na realimentação. Porque se a gente não souber, a gente não tem como, né, definir, né, essa função de transferência do bloco todo. Muito bem, nessa tabela está representado exatamente os 3 casos que nós mencionamos anteriormente, tá? Ou seja, quando a gente tiver 2 blocos em cascata, em série, a gente pode trocar os 2 blocos por um único bloco cuja função de transferência é o produto das funções de transferência dos blocos individuais. Ou a gente pode fazer o oposto. Se nós tivermos um único bloco, né, a gente pode trocar ele por 2 em série com, né, as funções de transferência de tal forma que, né, essas funções de transferência individuais multiplicadas nos dão o diagrama, né, a função de transferência do bloco único. Olha bem, o importante para nós é que, matematicamente falando, a relação entre o θ0 e o θi, ou o θo e o θi, é o mesmo nos 2 diagramas. Também vimos, né, que, né, uma ligação uma realimentação pode ser substituída, né, por um único bloco, cuja função de transferência vai ser função de transferência do bloco de sentido direto, da malha direta, no nosso caso, G de S, sobre 1, bem, nesse caso nós temos uma realimentação negativa, então nós vamos ter 1 mais, vamos trocar o sinal, se aqui temos menos, aqui nós vamos ter mais, o produto das 2 funções de transferência, G de S, H de S. Para nós, diagrama único ou diagrama completo nos dão a mesma equação matemática. Terceiro, né, nós temos, né, blocos em paralelo, tá? O que vai acontecer? A gente pode trocar blocos em paralelo por um único bloco, cuja função de transferência vai ser soma ou subtração desses sinais, dependendo dos sinais que nós temos no ponto de junção. Diagrama da esquerda e diagrama da direita tem a mesma equação matemática. Isso quer dizer o quê? A gente vai optar por usar um ou outro segundo a nossa conveniência. Tanto na hora que a gente estiver analisando e calculando, né, valores para controle, por exemplo, no nosso sistema, quanto, né, quando a gente estiver decidindo como nós vamos implementar a nossa malha de controle, o nosso sistema, a nossa planta. Né? Nesse outro, nós temos uma outra sequência de tabelas, né, que vão, né, ter
diagramas que são absolutamente equivalentes, tá? Então, por exemplo, né, vamos pegar esse diagrama aqui e estudar ele um pouquinho melhor, só para a gente entender. Então, o que esse diagrama quer dizer? Vamos tomar esse esquema da esquerda. Bem, esse esquema da esquerda está nos dizendo o quê? Nós temos um ponto de soma em que uma das entradas é θ1 vezes g de s, a outra é θ2. O θO, que é o θ da saída, vai ser θ1 g de s mais ou menos, vai depender do sinal aqui, θ2. Muito bem, vamos olhar esse outro diagrama. Nós temos, chega θ1, ele é somado ou subtraído a 1 sobre g de s vezes θ2. Então, nós vamos ter θ2 vezes 1 sobre g de s, θ2, vezes 1 sobre g de s, mais θ1, multiplicado pela função g de s aqui da saída. Ou seja, somamos esses dois sinais, multiplicamos ele pela função de transferência de g de s para termos o θ0. Se a gente efetuar a operação distributiva aqui, ó, nós vamos ter a mesma equação. Ou seja, né, quando a gente está analisando os blocos, para a gente ter certeza, né, que a gente está manipulando, né, ou reduzindo a quantidade de blocos, ou aumentando a quantidade de blocos, né, de forma a facilitarmos ou nos enquadrarmos melhor com as nossas necessidades, basta que a gente verifique as equações matemáticas envolvidas em cada bloco. Se o resultado das operações matemáticas forem as mesmas, os blocos são equivalentes, ou seja, tanto faz eu usar um quanto o outro, tá? Na nossa análise do sistema, o efeito é o mesmo. O que vai acontecer é que um ou outro, na hora da implementação prática, pode ser mais vantajoso devido a requisitos ou restrições existentes, tá? Então, voltando à tabela anterior, nós temos uma série de relações que são equivalentes. Então, pontos de soma em cascata, em série ou paralelo, né, eles sempre vão resultar no mesmo na mesma equação matemática, que é aquela operação comutativa, né? Eu somar A mais B mais C é a mesma coisa de eu somar C mais B mais A, ou B mais A mais C. A ordem, né, em que a gente faz a soma não importa, e isso vai se refletir quando a gente estiver somando diagramas de bloco, né? O segundo aqui, ó, né, a gente pegar o θ1, somar com θ2, e depois o resultado da soma multiplicar por g de s, matematicamente é a mesma coisa de eu pegar o θ1, multiplicar por g de s, e somar ou subtrair o θ2 multiplicado pelo g de s, tá? Ou seja, eu posso, né, antecipar a operação de um bloco a um ponto de soma. Aí a gente tem que, ao invés de usar um único bloco, nós vamos usar dois, tá? Essas funções, elas estão diretamente ligadas à nossa implementação ou à forma como a gente necessita analisar o diagrama. Então, nós temos uma série de associações que são possíveis. Qual delas vai ser melhor para a gente vai ter que decidir caso a caso, né? Na última transparência, nós temos aqui também, né, outras opções, né? Por exemplo, né, o θ0, ele é o quê? Né? É o θi vezes g de s. Tá? Nós temos um ponto de junção em que a gente retira o θi para uma outra parte do nosso sistema. Por algum motivo
eu não posso, na minha implementação prática, ter, por exemplo, o meu GDS depois do ponto de junção. Para mim é mais fácil ter ele antes do ponto de junção. Não tem problema. A gente coloca o bloco cuja função de transferência é GDS antes do ponto de junção. O θ0 vai continuar sendo θi vezes GDS. Só que a gente precisa retirar o θi para ser levado para outro lugar. O que a gente faz? Coloca um outro bloco e faz a divisão do sinal que entra, o θ0, pelo GDS. Então, nós vamos pegar o θ0, multiplicar por 1 sobre GDS, e nós vamos ter o nosso sinal de entrada original de novo. Aqui eu tive que fazer a operação duas vezes, né? Em vez de um bloco, eu usei dois, né? Mas isso está muito direto às vezes, implementação, ou como foi implementada fisicamente o nosso sistema, ou como é viável fazer isso. Por exemplo, lá numa planta, às vezes eu coletar esse sinal θi pode ser inviável, eu posso ter que usar um cabo muito grande por causa de posições físicas desses pontos de coleta desses sinais. Então, às vezes, eu vou usar um cabo muito menor, eu vou ter uma atenuação muito menor no sinal se eu amostrar isso lá no meu ponto de saída. Aí, para mim, acaba se justificando eu ter um outro bloco lá, cuja função de transferência é 1 sobre GDS. Essa é apenas uma das possibilidades. Quando a gente está analisando os blocos, às vezes eu fazer esse tratamento matemático pode me permitir simplificar equações matemáticas na hora que eu estou analisando. Bem, como eu disse, não existe uma regra única, né, nessas manipulações desse diagrama de bloco. Isso vai depender muito do que eu preciso e do que eu tenho, tanto quando eu estou analisando e tratando matematicamente o meu diagrama, quando eu estou implementando fisicamente o meu sistema ou entendendo fisicamente o meu sistema. O importante é a gente entender essas operações. Muito bem, vamos ver alguns exemplos de como a gente pode aplicar isso. Olha bem, nós vamos partir desse diagrama mais complexo e vamos ver o que a gente pode fazer nele. Olha bem, a primeira coisa, nós temos dois blocos em série, G1 e G2. Nós vimos que a gente pode substituir ele por um único bloco, cuja função de transferência é o produto G1 vezes G2. Então, já economizamos um bloco aqui. Do outro lado, nós temos um circuito aqui em paralelo. Saímos de um ponto de junção, passamos por blocos, né, com funções de transferência G3 e G4 e depois somamos esses sinais de novo. Isso aqui pode ser substituído por um único bloco cuja função de transferência é G3 mais G4. Beleza. Aí aqui agora nós temos o quê? Nós temos uma realimentação. Vamos pular a transparência. Então essa realimentação a gente pode trocar por um único bloco. Nós temos aqui mais. Então nós vamos ter função de transferência da malha direta, G2, G1, G2, G1, dividido por 1 menos, porque aqui nós estamos com mais, então vamos ter 1 menos o produto das funções de transferência do bloco direto e do bloco de realimentação. Então vamos ter 1 menos G2, G1, H1. Então nós temos, ao invés dessa realimentação, nós temos um único bloco cuja função de transferência é dada por essa equação. Olha, agora nós temos dois blocos em série.
dois blocos em série, nós vimos que nós podemos multiplicar as funções de transferência. Pronto, multiplicamos, né? G2, G1 vezes G3 mais G4, dividido por 1 sobre G2, G1, H1. Então, esses dois blocos podem ser substituídos por um cuja função de transferência está apresentada aqui. Agora, nós voltamos a ter uma realimentação. Ora, a gente sabe que quando a gente tem uma realimentação, a gente pode trocar essa parte do nosso diagrama de blocos por um equivalente com um único bloco, cuja função de transferência, olhamos o sinal. Ok? Muito bem, nós vamos ter função de transferência da malha direta, que é essa fração aqui. Ela está apresentada aqui, dividido por 1, no caso vai ser mais, trocamos o sinal da realimentação, né, vezes o produto dos dois blocos, das funções de transferência dos dois blocos. Então, vamos ter H2G1, G2 vezes G3, mais G4 sobre 1 menos G2G1, H1. Ok? Isso sobre 1 mais isso vezes isso. Né? Aí a gente pode, né, aplicar algumas manipulações algébricas para simplificar a nossa função de transferência. O que foi feito daqui para o bloco de baixo foi tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? Com isso a gente elimina o 1 menos G2G1H1 e a gente tem uma forma mais simples para a nossa função de transferência. Então, nós saímos de um sistema complexo, né, com muitos blocos, e chegamos no N1, que não tem realimentação, tem um único bloco, tem uma única função de transferência. Mas a função de transferência desse bloco, ela é muito mais complexa. Quando é vantagem eu usar um dos extremos, né, aí eu vou ter que decidir, né, quando da análise e quando da implementação do meu sistema. Muitas vezes a gente não vai nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente vai acabar, às vezes, optando por alguma das, né, condições intermediárias do nosso sistema. Isso vai depender muito do que a gente tem, do que a gente precisa, né, para decidir. O importante é a gente saber que a gente pode unir ou dividir funções de transferência e isso vai ter impacto em mais ou menos blocos no nosso diagrama. Né? Outra coisa importante é que funções de transferência foram obtidas para sistemas lineares invariantes no tempo com, né, condições iniciais nulas. Se são sistemas lineares, vale o princípio da superposição. Tá? O que isso quer dizer? Nesse nosso bloco diagrama central, nós temos um sistema, uma parte de um diagrama em que nós temos duas entradas. Tá? O que a gente pode fazer? Eliminar uma das entradas, por exemplo, θD, e analisar o nosso sistema somente, né, ou verificar a saída do nosso sistema somente devido à entrada θI. Podemos, né, se for necessário, aplicar a simplificação para o diagrama de blocos para a entrada única θI. E aí nós vamos achar lá uma relação entre a nossa saída e θI. Basicamente isso quer dizer o quê? Qual é a relação entre a saída do nosso sistema e a entrada θI? Muito bem, só que o nosso sistema tem uma outra entrada. O que a gente faz? Cancelamos a entrada I, porque ela já foi analisada isoladamente antes, mantemos a outra entrada θD.
gente pode efetuar as manipulações nos diagramas de bloco, né? Nós vamos ter aqui uma representação com um único bloco, né, da nossa malha devido a θd. Com isso, nós temos uma relação entre a saída θ0 e a entrada θd. Aí a gente aplica o princípio da superposição, ou mais especificamente da aditividade. Olha bem, a nossa saída θ0, ela vai ter uma parcela devido a uma entrada, θi, por exemplo, e uma parcela devido à nossa entrada θd. A saída efetiva real θ0 vai ser a soma do θ0 devido a θi e do θ0 devido ao θd. Então, a função de transferência vai ser a soma das duas funções de transferência no caso. Isso equivale àqueles circuitos em paralelo, né? A gente acaba montando uma ligação em paralelo para nós. Então, se a gente tem muitas entradas, né, a gente vai ter mais funções de transferência, né? A função de transferência que relaciona a nossa saída vai ter componentes relacionadas a cada uma das entradas. Se vocês lembrarem da aula em que nós falamos de função de transferência, quando a gente está trabalhando com função de transferência em sistemas que tem mais de uma entrada e ou mais de uma saída, a gente acaba usando uma representação matricial, em que cada elemento da matriz relaciona a saída a uma das entradas. Tá? É exatamente o que está acontecendo aqui. Mais uma vez, né, se é melhor a gente trabalhar, né, com o nosso sistema, com o diagrama de blocos com as duas entradas, ou se é melhor trabalhar com um único bloco, com a soma das duas funções de transferência, isso vai ter que ser decidido na prática, na hora que efetivamente a gente estiver trabalhando, ou quando a gente estiver analisando a nossa malha. Por exemplo, esse θd pode ser uma entrada de distúrbio, e a gente às vezes pode querer cancelar esses distúrbios, essas interferências nos nossos sinais. E aí a gente pode eventualmente querer dar um tratamento diferenciado para isso, e isso vai ter efeito sobre a estrutura do nosso diagrama de blocos. Tá? Um exemplo bem simples de um circuito elétrico. Tá? Nós temos um circuito simples RC, né? Temos uma saída Y de T, temos uma entrada X de T, né? O que acontece aqui? A corrente no resistor vai ser a diferença de potencial entre os seus terminais, né? Vai ser o X de T, né? A tensão no terminal positivo da nossa fonte, menos, né, a tensão no terminal do capacitor, que é a nossa saída, o Y de T, dividido pela resistência. Então, a corrente no resistor é o quê? É a tensão sobre ele, então vai ser, né, X de T menos Y de T, dividido pela resistência. No domínio da frequência, a corrente, né, a transformada de Laplace de T é I de S, a transformada de X de T é X de S, a transformada de Y de T é Y de S. A resistência é uma constante, ela vai estar multiplicando as nossas funções nos dois domínios, tempo e frequência. A tensão sobre o capacitor vai ser o quê? Lembrando lá de circuitos elétricos, né?
vai ser 1 sobre C integral de I vezes dt. Lembrando que a corrente através de um capacitor é C derivada da tensão nos terminais do capacitor em função do tempo. Aí a gente, para isolar a tensão no capacitor, a gente vai ter um sinal de integral. No domínio da frequência, nós vamos ter o quê? A saída y de t, y de s, é igual a 1 sobre c vezes a transformada da integral de I de t. Né? A transformada de Laplace de uma integral é a transformada de Laplace da função I de s dividido por s. Lembrando, né, uma integração no domínio do tempo é uma divisão por s no domínio da frequência. Com isso, a gente pode desenhar o nosso diagraminha de bloco. Olha bem, o I de S é a saída. Ele é o quê? 1 sobre R vezes xs menos ys. Ok? Então, esse diagrama de bloco representa a nossa equação. Tá? Uma é uma representação gráfica, a outra é uma representação algébrica. A nossa segunda equação, que é a saída do nosso sistema no caso, é o quê? É a gente pegar um sinal I de S, passar ele por um bloco em que nós vamos multiplicar o sinal por 1 sobre CS, ou seja, a função de transferência do nosso bloquinho é 1 sobre SC, e aí nós temos a nossa saída. Ok? Então, o Y de S é igual a I de S vezes 1 sobre SC. Olha bem, a gente pode unir os dois diagramas de bloco. Olha bem, o I de S no primeiro bloco, tá? Ele é a entrada do segundo bloco. Então, a gente pode pegar esse bloquinho e conectar ele na saída desse primeiro conjunto. Nós vamos ter isso aqui. Uma das entradas, né, do primeiro conjunto aqui de bloco relacionado com o cálculo de corrente é a saída do nosso sistema Y de S. Então, Y de S, x de S menos Y de S vezes 1 sobre R vezes 1 sobre SC igual a Y de S. Então, aqui a gente pode ver como que a gente pode pegar um sistema físico, né, e chegar no diagrama de bloco dele. A gente vai pegando cada equação, traduz as equações, cada equação vai ter um pequeno diagrama, às vezes sem conexões, né, e depois a gente une as várias equações, né, e une os blocos segundo as relações entre as variáveis no nosso sistema. Muito bem, no MATLAB, como que a gente pode representar, né, diagrama de blocos? Né? A primeira forma, né, a primeira função importante é o TF. O TF é Transfer Function, que é função de transferência. Ela vai ter como entrada sempre numerador, vírgula, denominador. Bem, eu coloquei em detalhe aqui, ó, o bloco G3. O bloco G3 matematicamente falando, ele é 1 sobre S. Muito bem, 1 sobre S nós podemos escrever como 1 sobre S mais 0. Ok? Então, o que acontece? Nessa equação, o numerador é 1, o denominador, nós vamos informar lá para o MATLAB somente os coeficientes do polinômio do denominador. No caso, o primeiro coeficiente é 1 e o segundo coeficiente é 0.
a gente sempre tem que colocar o coeficiente do termo independente de S e colocar ele mais à direita na hora que a gente está definindo o vetor do polinômio. Então, olha bem, vamos verificar o código aqui agora. O G1 é a primeira função de transferência desse bloco. Esse bloco ele é constante. A gente pode escrever a função do MATLAB TF, ela depende de duas entradas. Primeiro, o numerador da função de transferência e segundo, o denominador. Então, numerador, vírgula, denominador. Então, 2 é a mesma coisa da gente falar 2 dividido por 1. Então, o numerador é 2, o denominador é 1. Então, o MATLAB vai criar uma função de transferência, uma variável chamada G1, que vai guardar as informações da função de transferência desse bloco G1. Para o bloco G2, nós vamos ter a mesma coisa. Olha bem, o bloco G2 é 4 sobre S. É 4 sobre S mais 0. Então, o numerador é 4, o denominador vai ser 1, o coeficiente de S, e 0, o coeficiente do termo independente, que nesse caso é nulo. Na terceira linha, nós temos G3, vai guardar a função de transferência do bloco 3. Conforme nós vimos, o numerador é 1, o denominador é 1 e 0. Muito bem, se a gente olhar G1 e G2, eles estão em paralelo. O sinal sai de um ponto único, de um ponto de junção, passa por dois blocos no caso, e chega num ponto de soma. Então, o que nós estamos fazendo nessa instrução? Nós estamos criando uma variável GP que vai guardar a associação em paralelo desses dois blocos aqui. Um tem função de transferência G1 e o outro tem função de transferência G2. A função é paralelo e as informações, os parâmetros, são as funções de transferência que estão, que representam os blocos em paralelo. Como os blocos em paralelo são o G1 e o G2, aqui a gente está mandando fazer o paralelo entre o bloco G1 e G2, e a função de transferência resultante desse paralelismo vai ser armazenado em GP. A gente lembrando que quando a gente manda fazer o paralelo, nós vamos pegar a função de transferência de uma função e somar com a função de transferência da outra função. Aí, nós vamos ter um único bloco GP representando essa conexão em paralelo. Esse bloco GP grandão, ele vai estar em série com o bloco G3. Aí, a outra instrução, nós estamos falando o seguinte: olha, vamos fazer uma associação em série entre GP e G3. Tá? Então, GP e G3 são as funções de transferência dos blocos que estão em série. E vamos armazenar isso numa nova variável, que nós estamos chamando de GS. Tá? Lembrando que essa função, o que ela vai fazer é pegar a função de transferência GP e multiplicar pela função de transferência GS. Muito bem, aí depois que a gente fez o paralelo e fez em série, nós vamos ter um único bloco nessa malha direta. A última instrução aqui, ele está criando uma variável G. Essa variável G vai receber o resultado dessa realimentação. Ou seja, o que essa função feedback realiza, vamos voltar aqui.
é simplesmente efetuar esse cálculo aqui. Ele vai pegar a malha direta e dividir por 1, mais ou menos, o produto das duas funções de transferência. Então, a gente poderia fazer essas multiplicações na mão, ou a gente pode, né, tendo em mãos o MATLAB, né, efetuar isso usando o feedback. Ou podíamos fazer G1, G2, G3, mandar fazer diretamente a multiplicação dos polinômios. O resultado é o mesmo, só que normalmente aqui a gente tem uma forma mais econômica de fazer e obter a função de transferência desse sistema como um todo. Então, vamos entender, né, a função feedback. A feedback vai obter a função de transferência de uma realimentação. No nosso caso, a malha direta é o GS, que é o resultado da associação em série do bloco GP e do G3. Então, primeiro parâmetro da função feedback é a função de transferência da malha direta. O segundo parâmetro, ele é a função de transferência da realimentação. No nosso caso aqui, ó, o sinal de saída, ele entra direto na realimentação, no ponto de soma, melhor dizendo. Então, o que acontece? Nós temos o que a gente chama de realimentação unitária. Por isso que a gente tem aqui. A gente vai pegar a saída, multiplica por 1, ela vai entrar no ponto de soma. Se houvesse um bloquinho na realimentação, a gente colocaria aqui a função de transferência desse bloquinho. Como a nossa realimentação, no caso, é unitária, nós colocamos 1. Bem, o menos 1 aqui está informando que, né, a realimentação ela deve ser subtraída no ponto de soma. Por default, quando a realimentação for negativa, ou seja, o sinal na realimentação utilizado para a realimentação do ponto de soma for negativo, a gente não precisa pôr o menos 1. Tá? Se a gente colocar uma função de transferência e outra, o MATLAB vai entender que é uma realimentação negativa. Agora, se o sinal aqui fosse positivo, obrigatoriamente a gente teria que informar GS, 1, mais 1, para ele entender que teria que somar a realimentação no ponto de soma. Tá? O resultado dessa função, né, dessas instruções, é a função de transferência que está indicada aqui. A gente poderia fazer essas multiplicações à mão, mas normalmente aqui a gente tem uma economia na hora de digitar as instruções no MATLAB para obter os resultados, ok? Então essa função de transferência G que é obtida aqui, ela é a relação entre a saída e a entrada de todo esse nosso conjunto aqui. Temos aqui mais alguns exemplos de como a gente pode simplificar, né? Aqui nesse circuito, por exemplo, nós temos uma ligação em paralelo. Ligação em paralelo a gente pode substituir por um bloco em que nós temos soma ou subtração dos blocos que estão em paralelo. A soma e subtração é definida pelos sinais lá no ponto de soma, né? Depois aqui a gente tem uma realimentação, né? Então a gente pode substituir a realimentação como um todo, né, por, né, G3, G2 dividido por 1 mais G3, G2 vezes H1 menos H2 mais H3. Depois a gente pode pegar o resultado que a gente obteve da realimentação e multiplicar por G1. Ou seja, né, esse diagrama é equivalente a esse de baixo. Um outro exemplo, uma malha mais complexa, né, a gente também pode
operar em cima dela para obter uma representação em bloco único, né? Aqui tem a sequência de passos. A primeira operação foi, né, nós temos dois blocos G7 e G6 que estão em série, né, e estão, portanto, podem ser trocados por um único bloco, que vai ter G6 vezes G7. Só que esses dois blocos estão em paralelo com G4. Então, essa estrutura, né, de G4 em paralelo com G6 e G7 em série pode ser trocada por um único bloco, em que nós vamos ter G4 mais G6 e G7. Aí aqui, ó, G4, G6 e G7 está em série com G3. Podemos multiplicar as duas funções de transferência e encontrarmos um único bloco, né? Muito bem. Para facilitar a nossa vida, nós temos o G5 aqui, que está sendo, né, multiplicando o nosso sinal depois de G1, né, por G5 depois, né, de um ponto de junção. O que foi feito aqui é que foi antecipado o G5, ou seja, colocamos ele antes do ponto de junção, ou seja, nós vamos ter G1, G5, e como, né, a entrada desse bloco G2 não estava multiplicada por G5, basta a gente alterar a função de transferência dele para ele estar dividido por G5. Ou seja, se vocês montarem as equações matemáticas, esse esquema e esse esquema, eles têm exatamente a mesma relação entre entrada e saída. Mais uma vez, né, nós temos dois blocos em paralelo, né? Os dois blocos em paralelo podem ser trocados por um único bloco, né, em que eles, né, em que nós vamos ter a soma da função de transferência de um bloco mais a função de transferência do outro bloco. Aí nós vamos ter o que? G8 e esse outro bloco aqui, mas com a função mais complexa, eles também estão em paralelo. Então a gente pode trocar G8 e esse outro bloco por um único bloco cuja função de transferência é G8 mais essa função de transferência mais complexa. Se a gente operar, né, e olhar, a gente tem um único bloco, né, em que a gente tem uma realimentação. A realimentação a gente pode trocar, né, por G1, G5 sobre 1 mais, né, G1, G5 vezes essa expressão do bloco da realimentação, que vai gerar para a gente, depois de algumas manipulações, essa função de transferência TS, né? Mais uma vez, né, o nosso objetivo aqui não é dizer que sempre nós vamos simplificar todos os blocos, tá? O que nós fizemos tem caráter meramente ilustrativo, ou seja, como a gente pode utilizar, né, as relações, né, de blocos equivalentes para simplificar ou expandir malhas seguindo alguma necessidade nossa, ok? Muitas vezes ter um diagrama de bloco com uma única função pode não ser desejável. A gente pode ter uma função muito complexa, uma função difícil de ser calculada, que vai demandar mais tempo. Então, às vezes, a gente dividir para conquistar segue o velho ditado, né, que acabei de anunciar. Então, muitas vezes, é mais vantajoso eu ter mais blocos simples do que eu ter um único bloco com uma função de transferência mais complexa. Ok? Então, mais uma vez, para deixar bem claro, a gente pegar estruturas complexas aqui e simplificar elas, a gente está fazendo isso por efeito didático e para mostrar o poder que nós temos nessas manipulações.
não significa que na prática isso vai ser sempre feito. Com isso, nós encerramos essa aula. Qualquer dúvida, observação, né, por favor, entre em contato. Opiniões no intuito de melhorar esse material sempre são bem-vindas. Obrigado.